Muito bem, pessoal, boa tarde. Gravando aqui a correção da nossa atividade 0201 da disciplina Legislação Tributária. Ok? Vamos lá? A primeira questão, elabore um conceito de Sistema Tributário Nacional. Você vai colocar que é a totalidade dos tributos harmonicamente e legalmente estabelecidos e cobrados no país, e, bem assim, todas as normas jurídicas que disciplinam a arrecadação desses tributos. Então, no conceito, você só precisa contemplar que o sistema é um conjunto, né, de forma harmônica e legal de todos os tributos. Tá? E também as normas que vão disciplinar, né, esses tributos. Bom, tanto a questão da fiscalização, né, como da arrecadação, da cobrança, tá certo? No nosso país. Esse é o Sistema Tributário Nacional. A segunda questão, faça a relação da primeira coluna com a segunda, conforme se coadune os textos, e aqui a gente tem a primeira coluna, você vai marcar para características da Constituição Federal, e 2 para a composição do Sistema Tributário Nacional. Então, a gente marcou assim: estabelece a divisão de receitas, Constituição. Não cria tributos, Constituição. Compreende as leis complementares, STF. Institui limitações ao poder de arrecadação, Constituição. Abrange leis e decretos federais, estaduais e municipais, Sistema Tributário Nacional. Abarca as resoluções do Senado Federal, Sistema Tributário Nacional. Define as competências tributárias entre os entes, Constituição Federal, ok? Então, Szinho aqui no entes, aqui depois a gente corrige. A terceira questão, preencha o quadro da hierarquia legislativa do Sistema Tributário Nacional. Está aqui, ó. Esse é o quadro da hierarquia. No topo, Constituição Federal, seguido do Código Tributário Nacional, abaixo do Código as leis, e abaixo das leis, decretos e normas complementares. E essa hierarquia, ela serve, né, para que é uma cadeia de comando, não para que cada um desses que estão embaixo obedeçam e não firam artigos, regras, leis, normas que estão acima, ok? Dessa forma, os decretos e normas estão submetidos às leis, que estão submetidos ao CTN, que estão submetidos à Constituição Federal, certo? A quarta questão, fale sobre os princípios constitucionais tributários e sua relação com as normas jurídicas. Então, aqui você vai falar que os princípios constitucionais tributários, eles compõem a delimitação do poder tributário conferido aos entes públicos, prevalecendo sobre todas as normas jurídicas. Isso é importante dizer, que os princípios prevalecem sobre todas as normas jurídicas, obedecendo à hierarquia, as quais, né, as normas, têm validade apenas quando os princípios constitucionais são obedecidos. Ok? Basicamente isso. A quinta questão, resuma o seu entendimento, no seu entendimento, cada um dos 10 princípios constitucionais tributários estudados. Então, a gente colocou aqui de 1 a 10, né, para você poder falar de cada um deles. Então, primeiro, princípio da legalidade, é vedado cobrar ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, ou seja, o imposto será devido apenas quanto da existência de uma lei que determine sua cobrança ou majoração. A exceção tem esses 6 tributos: imposto de importação, de exportação, de operações financeiras, de produtos industrializados, a CID combustível, né, que é a contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, e o ICMS combustível, que é um tributo estadual sobre os combustíveis. Então, esses tributos aí, eles não seguem o princípio da legalidade, né, a exceção ao princípio. O 2, princípio da isonomia tributária, está aqui, ó. É vedado aplicar tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, ou seja, verifica-se a premissa de que todos são iguais perante a lei. Então, falou em isonomia, o iso de igual, né? Está falando que todos são iguais. Terceiro princípio foi o princípio da irretroatividade tributária. É vedado, é proibido exigir tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Assim, os fatos geradores serão tributados após a vigência da lei que
que tenha previsto a incidência do imposto e nunca tributados antes da lei, tá certo? Todos os fatos geradores que estão antes da lei, né, não se pode retroagir. A lei não pode retroagir para aplicar tributos sobre esses fatos, ok? O quarto princípio, o princípio da anterioridade da lei. É vedado exigir tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Possui duas modalidades de anterioridade, a anual e a nonagesimal. A exceção, tem-se os tributos, né, aplicados na nonagesimal e outros, né, sobre a anual, o imposto de importação, exportação, de renda sobre operações financeiras, o imposto extraordinário de guerra, os empréstimos compulsórios, a CID combustível e o ICMS combustível. Então, assim como no princípio da legalidade, na anterioridade existe essa exceção a esse princípio, ou seja, eles não obedecem à anterioridade, tá? Há alguns tributos que eu não especifiquei, né, mas na apostila, mas dentre esses há uns que são anuais e outros que é nonagesimal, mas em nenhum caso esses tributos vão obedecer, ok? O quinto princípio foi o princípio da uniformidade geográfica. Os tributos cobrados pela União devem ser iguais em todo o território nacional, admitida a concessão de incentivos fiscais destinada à promoção do equilíbrio e desenvolvimento socioeconômico de determinadas regiões do país. Tá? Então, na uniformidade geográfica, a gente aprendeu que todos os tributos são cobrados com alíquota igual, né, dentro do seu território, seja território nacional, estadual, municipal. Não pode diferir a alíquota, a não ser por incentivos fiscais. No caso da União, né, pode diminuir o valor da alíquota para determinada região mais pobre, uma região que precisa se desenvolver socioeconomicamente. Ok? O sexto princípio, você vai falar sobre o princípio da capacidade contributiva. Confira aí na sua atividade, que você já fez, né? Considera a capacidade econômica ou individual, ou seja, de caráter pessoal do contribuinte, sendo o tributo graduado conforme a capacidade do contribuinte, com o intuito de proceder à redistribuição de renda, exigindo mais dos contribuintes com maior capacidade econômica e reduzindo ou até isentando, que é o caso do imposto de renda, né, os contribuintes com menor capacidade econômica. Esse princípio se relaciona com a progressividade tributária, também é um critério lá no artigo 153 da Constituição Federal, né? Junto com a generalidade e a universalidade. A progressividade ela trata exatamente disso, né? Quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, certo? Sétimo, princípio da vedação ao confisco. Perceba também aí na sua atividade, se está ok. O tributo cobrado deve ser justo, não podendo configurar-se em um ônus tão elevado que represente um confisco, né? Uma retirada da renda ou bem do contribuinte. Constitui-se em um limite do poder de tributar concedido pela CF aos entes públicos, União, Estado, DF e municípios. Ok? Princípio da imunidade recíproca, nosso oitavo princípio. O que você colocaria? Os itens, né, que têm essa imunidade. A União, os Estados, DF e municípios, ele não pode instituir impostos, lembre disso, tá? Não é tributos. Impostos, só impostos, sobre A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, né, de um ente para o outro. B, templos de qualquer culto. C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive as fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores. Cuidado para não confundir com as dos empregadores, né? Das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, né, que existe lá os percentuais em que não se pode cobrar os impostos. Tá? Letra D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, também são isentos de impostos, ou imunes a impostos. Fonogramas, videogramas de obras musicais, ou musicais e obras em geral, suportes, materiais ou arquivos digitais, salvo na etapa de replicação industrial das mídias ópticas de leitura a laser. Essa letra E você dá uma resumida, viu? Que ela é muito grande, então você faz aí esse resumo aí para ficar melhor, tá? Para caber aí na atividade. O nono princípio, o princípio da imunidade de tráfego. Nenhuma lei tributária poderá restringir ou limitar o tráfego do território nacional
de pessoas ou bens, né? Exceto a cobrança de pedágio pela utilização de vias públicas. Tá? Você pode acrescentar, eu não acrescentei, e do ICMS, né? Pela comercialização desses bens. Ok? Princípio da transparência foi o último princípio estudado, e aqui é o último item da nossa atividade, é o 10º princípio, princípio da transparência. A lei cuidará para que os contribuintes obtenham esclarecimentos referentes aos impostos, né, incidentes sobre mercadorias e serviços. Tá bom? Pessoal, então essa foi a correção, né, gabarito aí da nossa atividade 0201 de legislação tributária. Até a próxima. Valeu!